Olá, meus caros, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade, de Legislação Aplicada ao Ministério Público da União, e a gente está aqui agora para gravar acerca do Código de Ética e de Conduta do MPU. Essa matéria que está no seu edital na parte de ética, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui, inclusive dentro da matéria de Legislação Aplicada ao MPU, até porque eu entendo que realmente essa matéria está na zona cinzenta, ou está na interseção entre a parte de ética e a parte da legislação aplicada ao Ministério Público da União. Então, realmente, acho que é pertinente a gente trabalhar até aqui com isso, até porque eu acho que na parte de ética haverá várias questões sobre essa parte do Código de Ética. Não é uma matéria difícil, é uma matéria bem tranquila. O que vai cair é a letra seca do código. Então, o que é que eu peguei? Eu peguei o código aqui para a gente ir lendo junto, destacando os pontos principais, explicando os pontos que podem ter alguma dúvida e, principalmente, mostrando para você, com a minha experiência de concurso público, o que eu acho que é mais provável que a banca cobre para você. Beleza? Então, segue aqui comigo, acompanha aqui comigo nesse nosso vídeo novo do IMP Online. Olha só. Código de Ética e de Conduta do MPU. Lembre que isso daqui vale para todo o Ministério Público da União, inclusive os seus 4 ramos e inclusive a Escola Superior do Ministério Público da União. Beleza? O capítulo 1, disposições preliminares, esse daqui é dos artigos importantes e bastante prováveis de serem cobrados em prova, tá? Este Código de Ética e de Conduta estabelece os princípios e normas de conduta ética aplicáveis aos servidores. Isso daqui não se aplica para membros, tá? Olha só, para servidores. Para membros, não. Porque em relação aos membros, toda a questão ética deles já está na Lei Complementar 75 de 93, inclusive os seus deveres no artigo 236 e as suas vedações no artigo 237. Então, aos servidores do Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério Público da União, bem como essa é a parte principal, ó, vou até grifar aqui, ó, bem como aos colaboradores que prestarem serviços nesse órgão, por força de lei, de contrato ou de qualquer ato jurídico, de forma temporária ou permanente. Então, isso daqui abrange quem? Isso daqui abrange, por exemplo, os terceirizados. Isso daqui abrange os servidores titulares de cargo em comissão, que já estavam aqui no conceito de servidores, mas que aqui isso é reforçado, tá? E também isso daqui abrange os estagiários. Então, todo mundo que presta serviço no MPU e que não for membro está sujeito à incidência do Código de Ética, mesmo que seja de maneira temporária ou permanente, ainda que sem retribuição financeira, quer dizer, mesmo que seja em regime de voluntariado, e isso daqui não exclui os deveres previstos, por exemplo, na Lei 8.112. Então, é sem prejuízo da observância dos demais deveres e vedações legais e regulamentares. Esse artigo aqui, como eu disse, é um artigo muito importante de cair na sua prova. Primeiro, perguntando se aplica para os membros, a resposta não se aplica, ou cair dizendo que se aplica só para servidores, mas não para terceirizados e estagiários. Errado. Se aplica a todos os colaboradores do Ministério Público da União, beleza? O artigo 2º vai trazer os objetivos, e aí aqui é uma parte assim que eu particularmente acho um pouco mais óbvia, acho menos provável de cair na prova. Esse código tem por objetivo, primeiro, tornar claras e explícitas as normas de ética e de conduta que regem os servidores e colaboradores, tá? Isso aqui porque muitas vezes essas normas de ética são consideradas um pouco subjetivas, então o Código de Ética vem para aclarar isso daqui. Contribuir para a formação e para a reafirmação de valores éticos desejáveis no âmbito do MPU. Ou seja, ele tem um caráter de reforço, ele tem um caráter de reafirmar os valores éticos que se aplicam ao Ministério Público da União. Orientar as condutas e os comportamentos comuns indispensáveis ao trabalho em equipe, à gestão participativa e ao clima organizacional. Note que isso daqui tem alguma correspondência com quem vai fazer para técnico na parte de gestão de pessoas. Tá?
Para quem vai fazer para analista jurídico, é isso daqui é importante, mas para técnico é mais importante ainda, porque pode fazer o link com a parte de gestão de pessoas. E isso daqui é interessante, ó, reduzir, e esse dialoga, o 4 dialoga com o 1, reduzir a subjetividade na interpretação das normas éticas, de forma a indicar com maior clareza e objetividade o entendimento da administração. Buscando, isso é importante, essa parte aqui eu vou grifar, ó, buscando compatibilizar os valores individuais dos servidores com os valores da Escola Superior do MPU e do próprio MPU. Isso daqui é sempre um desafio, né? Porque o servidor tem que entender que ele está agindo como agente estatal e não em nome próprio. Então ele não tem que agir do jeito que ele acha certo na sua vida privada. Ele tem que agir segundo a moral e a ética administrativas. Inciso 5º, determinar a criação da Comissão Permanente de Ética a partir da vigência deste, responsável por zelar pelo seu fiel cumprimento e que funcionará como instância consultiva, de dar opinião, e deliberativa também, quer dizer, de decisão. Isso daqui é citado lá no artigo 8º desse Código de Ética, tá? Princípios e valores. Aqui a gente tem uma matéria que pode dialogar um pouco com a Constituição Federal, artigo 37, ou seja, pode dialogar com a parte do direito administrativo. Só que toma cuidado, ó, essa parte dos princípios e valores é bem provável de cair em prova, só que, atenção, você tem que ter cuidado, algumas definições aqui são mais amplas do que as definições dos princípios jurídicos da administração pública. Esses princípios são meio fluidos, quer dizer, mas eu pensei que tal conduta derivava da impessoalidade e aqui está dizendo que deriva da moralidade. Mas é porque esses conceitos, eles são imbricados muitas vezes, tá? Mas toma cuidado, aqui o conceito jurídico de um princípio em geral é uma coisa mais direta. O conceito ético, muitas vezes, ele é mais genérico. Ele é mais aberto ainda, beleza? Acompanha aqui comigo, olha só. Aqui no artigo 3º, então, a gente vai ter que os princípios e valores fundamentais deste código são a legalidade, não poderia ser diferente, a garantia de que toda a atuação da administração se dará de acordo com a lei. Aqui não muda muito em relação ao artigo 37. Impessoalidade, obriga a administração em sua atuação a não praticar atos visando a interesses pessoais, ou se subordinando à conveniência de qualquer indivíduo, devendo ser direcionado a atender os ditames legais e o interesse público. É aquilo que, inclusive, é citado aqui, ó, dentre os objetivos, né? Tem que compatibilizar os valores individuais dos servidores com os valores do MPU, do interesse público. Então, aqui a gente tem o princípio da impessoalidade. Princípio da moralidade. Todos devem respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, devendo atender os ditames de uma conduta ética e honesta, do decoro, quer dizer, da honradez, da boa-fé, de não agir querendo enganar, e das regras que asseguram a boa administração. Aqui é um conceito também um pouco parecido com o conceito de moralidade administrativa. Até aqui eu tenho o LIN, né? Até aqui eu tenho o LIN. Só faltou o P e o E. Aí, lisura. Agora eu tenho outros princípios que são diferentes da Constituição Federal. Complementares, na verdade, né? Lisura, valor que vai além do cumprimento da estrita legalidade, na medida em que abarca valores éticos e morais. Quer dizer, não basta atuar de forma legal, é preciso atuar com lisura, é preciso atuar visando a atingir esses valores éticos e uma conduta moralmente louvável. Claro que lisura e moralidade é até um pouco de tecnicismo você fazer essa diferença. A lisura já poderia estar dentro aqui da moralidade, tá? Mas ele fez essa diferença, é o que a gente vai levar para a prova. Transparência, que não deixa de ser um pouco um aspecto da publicidade. Agora, cuidado, se a prova do CESP perguntar para você se o Código de Ética do MPU prevê expressamente o princípio da publicidade, está errado. Ele prevê o princípio da transparência. Corroborar a divulgação de informações tanto entre as suas unidades, quer dizer, intra-MPU, quanto para a sociedade extra-MPU, visando a promoção de um desenvolvimento de uma cultura interna de intercâmbio de informações para fortalecimento da atuação e do controle social.
Claro, respeitando os casos de sigilo previstos na lei. Então toma cuidado, ele não falou expressamente de publicidade, ele falou do princípio da transparência. E urbanidade, que é educação, é o fino trato, é a polidez, educação, cortesia, gentileza e civilidade no comportamento das pessoas. Isso é importante, ó, tanto para atender demandas internas, quer dizer, com urbanidade com os colegas, ou demandas externas, quer dizer, urbanidade para com o público. Note então, o que a gente vai ter aqui? Princípios do Código de Ética do MPU. O que a gente vai ter? O LIN. A publicidade a gente troca por transparência. Aí a gente vai ter a lisura e a gente vai ter também a urbanidade, tá? É o LIN-CLU, então, digamos assim, né? De qualquer jeito, a gente vai ter aqui a legalidade, esse não muda em relação ao artigo 37, a impessoalidade, idem, a moralidade. Aí a gente vai ter os 3 princípios que são específicos dele, que são a transparência, que equivale à publicidade na Constituição, a lisura, que é uma complementação da moralidade, e a urbanidade. Beleza? Note que aqui não se falou expressamente em publicidade, não se falou em eficiência. Note também que se ele cobrar na sua prova dizendo que os princípios do Código de Ética do MPU são os mesmos da Constituição, a questão estará errada. Aí, nas condutas, a gente vai ter uma lista de condutas que são consideradas obrigatórias e depois no artigo 5º ele traz a lista das vedações, né? A lista das condutas que são proibidas. Aqui realmente a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Apesar de que a maioria dessas condutas aqui, qualquer pessoa de bom senso vai enxergar que são deveres éticos, mas a ética é aplicável mesmo para quem não tem bom senso, né? Por isso que precisa de um código de ética. Então vamos lá, são compromissos de conduta ética. Atender demandas, quer dizer, pedidos, com postura ética e de modo imparcial, quer dizer, você não pode colocar suas preferências pessoais, de maneira proba, com lisura e efetividade, sendo vedada qualquer atitude procrastinatória, quer dizer, de fazer um processo demorar, discriminatória ou que favoreça indevidamente alguma parte. Olha a proibição da discriminação aqui, e isso daqui também dialoga com a matéria de acessibilidade e também dialoga com a matéria de promoção da igualdade racial, que são 2 matérias que estão lá no seu edital, beleza? Aí 2. Não utilizar indevidamente informações obtidas em decorrência do trabalho para benefício próprio ou de outra pessoa, sendo imperioso quer dizer obrigatório, o sigilo, quando ainda não tenham sido divulgadas as informações ou até o prazo que a lei determinar. Isso aqui é a vedação do uso indevido de informações, né, para fins pessoais. Não deixa de ter a ver também com a exceção da transparência e com a garantia da impessoalidade. E a gente vai ter aqui o dever de atuar com imparcialidade no desempenho das atribuições funcionais, não permitindo que convicções de ordem político-partidária, religiosa ou ideológica afetem a sua isenção. É claro que toda pessoa, inclusive o servidor e o colaborador, o terceirizado, o estagiário, tem as suas convicções. Mas é preciso lembrar que quando o colaborador está atuando no âmbito do MPU, ele não está atuando na sua vida privada. Ele não está atuando para manifestar sua preferência político-partidária, religiosa ou ideológica. Ele está lá agindo em nome do Estado. Ele tem que ter uma atuação imparcial. A neutralidade é impossível, mas a imparcialidade é necessária. Beleza? E segue o jogo aqui, acompanha comigo, ó. 4. Não é só não discriminar, é preciso repudiar atitudes discriminatórias ou preconceituosas de qualquer natureza, inclusive, esse aqui é rol exemplificativo, a etnia, sexo, religião, estado civil, orientação sexual, faixa etária e condição física especial ou quaisquer outras formas de discriminação, ou seja, aqui o rol ele é exemplificativo. Veja, não basta não discriminar, que é o inciso 2º. Não basta não discriminar,
é preciso também repudiar atitudes discriminatórias. Esse inciso 5º tem aqui a ver também, a Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, os artigos 18 a 20, que falam sobre a suspeição e o impedimento nos processos administrativos. Declarar-se impedido ou suspeito em situações nas quais a sua independência e imparcialidade possam estar prejudicadas para o desempenho das funções, observando-se as hipóteses legais, que são essas daqui, beleza? Depois você em casa dá uma lida nisso daqui, ou então agora mesmo dá um pause e lê esses artigos da Lei 9784. Pode ser que a banca misture isso daqui dentro da sua prova, beleza? O inciso 6º é outro que dialoga também com a parte de gestão de pessoas, né? Contribuir com o clima institucional, fortalecendo as relações de trabalho por meio da confiança mútua, você tem que confiar nos colaboradores, assertividade, você tem que ser direto e falar a verdade, e transparência, predispondo-se à solução pacífica de conflitos internos ou das controvérsias nas quais esteja envolvido. 7º, valorizar e promover um ambiente de trabalho harmonioso. Veja que esses dois aqui, eles dialogam, né? Primando por atitudes positivas de respeito pelas pessoas, a fim de evitar práticas que possam configurar, que não é só que configurem, é que possam ser interpretados como algo que configure qualquer tipo de assédio ou discriminação, comunicando, isso é importante, comunicando a ocorrência de eventuais situações às autoridades competentes. Por isso, inclusive, que eu tenho que repudiar atitudes discriminatórias. Inclusive, se eu presenciar alguma atitude discriminatória, eu tenho o dever ético de comunicar isso às autoridades competentes, tá? Lembrando que o assédio aqui, ele pode se desmembrar em várias formas. Aqui eu tenho o assédio sexual, aqui eu tenho o assédio moral. Então, nenhuma dessas formas é considerada compatível, obviamente, com o Código de Ética e de Conduta. Esse 8º deve cair na prova também, viu? Esse é importante, Não aceitar ajuda financeira, presentes, privilégios, empréstimos, doações ou outra vantagem indevida para si ou para seus familiares, quando oriundos de possíveis interessados nos serviços prestados, não se considerando, ou seja, pode receber presentes os brindes sem valor comercial ou distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação ou por ocasião de eventos especiais, por exemplo, um brindezinho do Dia do Servidor Público. Então, você pode receber, quer dizer que você pode receber sem configurar infração ética, cortesia, propaganda, divulgação ou esses brindes, ou que sejam sem valor comercial, ou que sejam distribuídos em eventos especiais ou datas comemorativas, beleza? Então, ou é o brinde sem valor comercial, ou é nesse caráter aqui, e sempre que não houver conflito de interesses, beleza? Esse daqui eu apostaria como um inciso que deve cair na sua prova. Eu vou até grifar, porque quem quiser depois pode imprimir isso daqui e ficar com isso daqui já grifado e comentado, né? Inciso 9, zelar pelo uso correto e eficiente. Não, aqui não é grifar não, não quero destacar não, olha só. Pelo uso correto e eficiente, aqui é uma das poucas vezes em que ele fala de eficiência do patrimônio institucional, adotando práticas de economicidade, fazer mais com menos, e de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente. Desempenhar suas atividades com responsabilidade social, privilegiando a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e com responsabilidade ambiental. Esses dois incisos também dialogam entre si. Combatendo o desperdício de recursos, isso também tem a ver com eficiência. Utilizar os recursos e ferramentas de TI e de comunicação, observando as normas internas, sendo vedada a utilização desses recursos para a prática de atos ilegais, por exemplo, comércio de alguma coisa proibida, ou propagação e divulgação de conteúdo que atente contra a moralidade administrativa. Aqui aquela velha utilização do e-mail institucional para mandar pornografia, ou do computador da instituição para mandar alguma ofensa, etc. Tudo isso é considerado, por motivos óbvios, uma infração ética. Zelar pela imagem institucional, agindo com cautela, isso é importante.
cautela em suas manifestações públicas, ressalvado o exercício da livre manifestação do pensamento. Aqui é aquela história, eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje dia 4 hoje, né? Dia 4 de outubro, estou gravando aqui esse vídeo, vai ter eleição daqui a pouco, o seu concurso do MPU é dia 21, né? Vai ter eleição daqui a pouco. É aquela história, você pode ir para o Facebook, você é servidor do MPU, pode ir para o Facebook e manifestar sua opinião política? Pode. Agora você tem que fazer isso com cautela. Lembre que você é uma pessoa que é exposta ao público. Lembre que você é uma pessoa que todo mundo sabe que trabalha no MPU. Então você tem que agir com o mínimo de cautela para também não ter agressividade ou não gerar suscetibilidades ou pior ainda, não gerar dúvida sobre a sua isenção e sobre a sua imparcialidade. Então, você pode livremente manifestar seu pensamento? Pode, mas tem que ter a cautela, tem que ter o comedimento. Beleza? E segue o jogo, ó. Tratar, inciso 13, até derivado daqueles princípios, ó, tratar as pessoas com urbanidade e respeito, considerando as características individuais de cada um, sobretudo as possíveis limitações pessoais. Quer dizer, você tem que ser compreensivo com as limitações individuais. Zelar pela eficiência no serviço público, mais um dever de eficiência, notadamente pelo cumprimento de prazos estabelecidos, tá? E para cumprir o prazo ou justificar a necessidade de prorrogação. Quer dizer, isso aqui tem a ver, inclusive, eu vou colocar aqui, ver a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 78, quando se fala do princípio da razoável duração do processo. 15. Empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, nada de servidor acomodado, buscando capacitações adequadas e regulares, bem como disseminar o conhecimento obtido em treinamentos profissionais. Por exemplo, eu tive a honra de ser instrutor interno do Ministério Público da União na época que era analista. Então já é uma coisa que você pode também participar. Isso é uma forma de você disseminar o conhecimento. Assegurar aos interessados o acesso às suas próprias informações pessoais ou a agentes públicos legalmente interessados. Isso daqui tem a ver com o dever de transparência. Tem a ver com o dever de transparência. Isso daqui também você pode ver. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33. O dever do Estado de fornecer informações e também a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação também é relevante aqui. Manter o sigilo, quer dizer, você tem o dever de transparência, mas tem que resguardar também o sigilo e a intimidade das pessoas, né? Manter o sigilo das informações de natureza confidencial obtidas em função do desempenho das suas atividades de trabalho, das suas atividades laborativas, inclusive no que diga respeito a questões afetas à saúde. Isso aqui, infelizmente, tem muita gente que trabalha em setores sensíveis e diz, ó, você tá sabendo de fulano? Fulano tá com tal doença, rapaz. Tá sabendo de fulano? Fulano tá com tal doença, fulano tá em tal situação, fulano botou outro atestado médico. Gente, pelo amor de Deus, isso é até uma questão de respeito à dignidade humana e à intimidade, beleza? E segue o jogo, vamos lá, prossegue aqui, ó. Realizar adequadamente as avaliações de desempenho dos seus servidores. Isso aqui se aplica principalmente para quem é chefe, né? Para quem ocupa chefia. Os quais deverão ser ouvidos, ampla defesa e contraditório, e inserindo informações relevantes para o histórico do servidor. Cientificar, quer dizer, notificar, avisar previamente sobre situações que envolvam designação para uma função de confiança ou exoneração dos cargos em comissão ou dispensa de FC. Cargos em comissão, CC, funções de confiança, FC. Isso aqui, ver a Constituição Federal, artigo 37, inciso 5º, que diz que os cargos em comissão são para servidores efetivos nos casos e condições previstos em lei e função de confiança para privativas de quem já é servidor de carreira. Quer dizer, a designação para um FC ou para um CC e a exoneração tem que ser cientificados previamente. Não pode ter aquela história de pegar a pessoa de surpresa, a pessoa chegar para trabalhar e ter sido publicado o seu ato de exoneração. Isso não é uma conduta ética. E, finalmente, exercer suas atribuições administrativas, jurídicas e técnicas com rigor técnico, quer dizer, com cientificidade e moral, obedecendo também às normas deontológicas e específicas das respectivas profissões. Normas deontológicas, a deontologia é
o ramo que trata do dever ser, ou seja, trata das normas mandamentais, das normas jurídicas e éticas da sua profissão. Então, por exemplo, alguém que é servidor do MPU, mas é engenheiro, está lá inscrito no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Aí a pessoa tem que seguir não só esse código de ética, mas sem prejuízo das normas deontológicas, das normas éticas da sua profissão específica. Beleza? Em relação às vedações, o Código de Ética vai dizer que é vedado ser conivente, quer dizer, leniente, com erro ou infração a este código ou ao Código de Ética da sua categoria profissional. Quer dizer, não pode fechar os olhos, não pode fazer de conta que não está vendo infrações éticas. Também é proibido divulgar estudos, pareceres e pesquisas que ainda não foram tornados públicos sem prévia autorização, até porque isso violaria o dever de sigilo. Fazer uso, divulgar ou facilitar a divulgação de informações sigilosas ou estratégicas de que tenha tomado conhecimento em razão das atribuições do cargo, mesmo após ter deixado o cargo. Olha que interessante, isso daqui aplica-se então, essa norma aqui aplica-se mesmo aos ex-colaboradores. Você não pode sair do Ministério Público e sair divulgando todas as informações sigilosas que você tinha, beleza? Apresentar como de sua autoria ideias, projetos ou trabalhos de outrem. Isso daqui, infelizmente, existe muito no mundo corporativo para o cara tentar ganhar uma cargo em comissão ou função de confiança. Isso é infração ética. Adotar postura hostil, ofensiva ou praticar qualquer tipo de assédio, desqualificar os demais profissionais ou ainda utilizar palavras ou gestos que atinjam a autoestima, a imagem ou o profissionalismo de alguém. Ah, mas é porque esse é o meu jeito, comigo é assim, essa é a ditadura do politicamente correto. Meu amigo, peraí, você é um agente estatal. Você tem que agir de maneira imparcial, proba, ética, moral. Então você não tem direito de, numa repartição pública, adotar uma postura hostil, preconceituosa e muito menos discriminatória, beleza? Então, algo que na esfera privada o cara seria considerado apenas um chato, ou alguém inoportuno, ou alguém tosco, na esfera pública pode configurar infração ética. E segue o jogo, vamos lá, olha só. Atribuir aos servidores ou colaboradores a execução de atividades de natureza particular ou abusivas que possam gerar comprometimento de ordem física, mental ou emocional. Isso daqui você vai ver também a Lei 8.112 de 90, principalmente o artigo 117, que trata das vedações aplicáveis aos servidores públicos, tem uma bem parecida com essa. Utilizar bens do patrimônio institucional para atender a atividades de interesse particular. Isso daqui, inclusive, é ato de improbidade administrativa, né? Ver a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, mais precisamente o artigo 9º, isso é considerado ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Galera, ó, eu, se fosse você, olha o aviso do professor João Trindade, eu quero que você passe na prova, eu quero saber que você foi aprovado no concurso do MPU. Se você puder, reveja esse vídeo na véspera da sua prova. E vá parando para ir lendo esses artigos que eu estou destacando aqui, beleza? Porque aí você vai dar aquela revisada na véspera da prova, porque essa matéria aqui vai cair e vai cair o texto da legislação. Então você tem que estar com ela bem fresquinha na memória para poder gabaritar isso aí, beleza? E segue o jogo, vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Apresentar-se ao serviço embriagado ou sob efeito de substâncias psicoativas, bem como fazer uso ou portar qualquer tipo de substância entorpecente, tá? Isso daqui, mais uma vez, quando feito na sua vida privada é um problema privado, mas quando você traz isso para a repartição, isso é uma infração ética. Manifestar-se em nome da instituição quando não autorizado pela autoridade competente, inclusive respeitando a política interna de comunicação social. Isso aqui tem muito, né? O cara é servidor do MPU, aí vai para a rede social dizer a posição do MPU. Não, meu amigo, você não tem, é vedado a você manifestar-se em nome da instituição. Você pode se manifestar com comedimento em seu nome, mas não em nome da instituição, beleza? E aqui a gente vai ter
Deixa eu ver aqui, eu queria citar principalmente o artigo 8º, que são as competências da comissão de ética. Mas olha só, a gente vai ter aqui as comissões permanentes de ética. Comissões permanentes. E é no plural, porque é uma para cada ramo e para a escola superior. Cada ramo do MPU e a escola superior deverão, é obrigatoriedade, instituir e regulamentar os procedimentos inerentes ao funcionamento das respectivas comissões permanentes de ética, que deverão implementar e gerir esse código. Então eu vou ter aqui a comissão de ética do MPF, a comissão de ética do MPT, a comissão de ética do MPM, a comissão de ética do MPDFT e a comissão de ética da Escola Superior do Ministério Público da União. A comissão permanente de ética será composta por, no mínimo, 3 servidores titulares e respectivos suplentes que gozem de idoneidade moral e não tenham sofrido penalidade disciplinar. Veja que aqui não tem prazo, tá? Ele não pode, para integrar isso daqui, ele não pode ter sofrido penalidade disciplinar nunca, sendo um deles designado para a função de presidente. Esse é um artigo bem provável de cair, viu? Bem provável de cair na prova esse parágrafo primeiro aqui. Os integrantes das comissões de ética serão escolhidos entre servidores públicos estáveis. Então, aqui ele disse que tem que ser servidor, mas além disso tem que ser estável, dos quadros do pessoal do MPU ou da Escola Superior do MPU. Se é estável, tem que ser titular de cargo efetivo, designados pelo procurador-geral de cada ramo e pelo diretor-geral, conforme o caso. Diretor-geral, no caso da Escola Superior do MPU, procurador-geral de cada ramo, no caso do MPF, MPM, MPT, e MPDFT. Os integrantes das comissões permanentes de ética terão um mandato de 1 ano. Na legislação do MPU, eu falei que todos os mandatos são de 2 anos, e são mesmo. Agora, na parte de ética, tem esse mandato que é de 1 ano, permitida uma única recondução. Então, o mandato é de 1 mais 1. As comissões permanentes de éticas deverão ser constituídas no prazo de até 60 dias, a partir de quando esse código entrar em vigor. Isso aqui é uma disposição transitória, poderia estar muito bem no final, mas aí foi colocado aqui, beleza? E esse parágrafo 2º também pode cair na prova, tá? Então eu vou ter 3 servidores efetivos estáveis, designados pelo procurador-geral de cada ramo ou pelo diretor-geral. Os integrantes dessa comissão desempenharão suas atividades sem prejuízo do exercício das suas atribuições funcionais inerentes a seus cargos efetivos, beleza? Ou também as suas funções de confiança ou dos seus cargos em comissão. Tem que ser servidor efetivo. Se ele for só servidor efetivo, sem prejuízo das atribuições do seu cargo. Se ele for servidor efetivo com FC, também. Se ele for servidor efetivo com cargo em comissão, também. Então pode cair na sua prova dizendo que os trabalhos da comissão de ética, eles importam dedicação exclusiva. É errado. Integrar a comissão de ética não é matéria de dedicação exclusiva. Beleza? E segue o jogo. Olha agora, os trabalhos da comissão permanente serão considerados prestação de relevante serviço público, vão para a ficha funcional dos membros e constarão dos seus assentamentos funcionais. E o artigo 8º, um dos mais importantes também, tá? É bem provável que ele seja cobrado em prova, as competências, as atribuições da comissão permanente de ética. Orientar, cuidado com os verbos, orientar os servidores e colaboradores acerca das normas desse código, atuar como instância consultiva, opinativa em matéria de ética pública no MPU e na escola superior, fomentar, estimular, acompanhar e avaliar no âmbito do respectivo ramo e da escola superior o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina, articular ações com vistas a estabelecer procedimentos de incentivo ao desempenho institucional na gestão da ética pública, receber sugestões para o aprimoramento desse código, propor a elaboração de normas complementares, que isso daqui são as normas complementares a este código, os detalhamentos desse código, tá? Agora, olha só, a comissão de ética não elabora, ela só propõe. Ela não elabora normas complementares. Ela só propõe. Quem vai elaborar as normas complementares vai ser
o procurador-geral de cada ramo ou o diretor-geral da escola superior. Conhecer está no sentido de receber, tá? Conhecer denúncias ou representações formuladas contra servidor ou colaborador pela prática de atos contrários às normas estabelecidas neste Código e apresentar relatório das suas atividades aos órgãos da administração superior. Veja que ela não tem poder de punir. Então, a comissão de ética, ela não pune e não regulamenta o Código. São dois poderes que ela não possui. Até porque para punir teria que estar previsto em lei, não é o caso. E para regulamentar, ele não tem esse poder de regulamentação do Código de Ética vai ser do procurador-geral de cada ramo ou do diretor da escola. A Comissão Permanente de Ética deverá apreciar os casos em que os princípios desse Código forem supostamente violados, ouvindo-se as partes envolvidas, vou colocar aqui ver, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55, ampla defesa e contraditório, expedindo orientações devidamente fundamentadas, motivadas e reduzidas a termo, ou seja, feitas por escrito. Ela vai analisar os casos e vai expedir orientações. O papel principal dela é orientar, não é punir. Ela não tem poder disciplinar, poder punitivo. Agora, se acha irregularidades, artigo 10, esse daqui é importante, Uma vez verificados indícios de irregularidade administrativa, deverá a comissão fazer o quê? Dar ciência à autoridade administrativa competente para, se for o caso, instaurar um processo administrativo disciplinar, beleza? Então perceba que ela não instaura PAD, ela não pune, ela apenas dá ciência à autoridade administrativa competente. E, no artigo 11, ficará suspenso da comissão o membro que vier a ser indiciado penal ou administrativamente. Quer dizer, se ele vier a ser indiciado, apenas investigado, ele fica suspenso, tá? Obviamente, se ele for condenado, vai ter que ser destituído da comissão. As comissões dos ramos do MPU e da Escola Superior se reunirão ordinariamente a cada 6 meses, sob a coordenação da Secretaria-Geral do MPU, assegurada a participação da entidade sindical de âmbito nacional. Aqui pode ter uma pegadinha dele colocar assegurada a participação de entidades sindicais nacionais ou regionais. Não, só da entidade sindical de âmbito nacional. Aqui, nas disposições finais, não estranhe, tem coisa importante ainda aqui. Por exemplo, o artigo 13. Que vai dizer que todo ato de posse em cargo efetivo ou cargo comissionado deverá ser acompanhado da prestação de compromisso de acatamento e observância das regras do Código de Ética. O disposto nesse código aplica-se a todos os contratos de estágio e de prestação de serviço, ou seja, estagiário e terceirizado, como a gente já havia falado, né? Celebrados no âmbito do MPU e da Escola Superior, cabendo à área de gestão de pessoas e à área responsável pela contratação dar conhecimento do seu teor, respectivamente, aos seus estagiários e colaboradores, de forma a assegurar o alinhamento da conduta desses durante a prestação desses serviços. E, finalmente, compete à Comissão Permanente de Ética de cada ramo e da Escola Superior dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação deste Código. Beleza? Como eu disse para vocês, os artigos mais prováveis de cair. Esse artigo 13, o compromisso quando a pessoa toma posse, tá? Também essa regra de o que fazer em caso de indícios de irregularidades. Essas atribuições da Comissão Permanente de Ética de cada ramo, tá? Também a questão do artigo 6º, que fala sobre a composição da Comissão de Ética. Lembre, são 3 servidores titulares, mais 3 suplentes, nenhum pode ter sido condenado administrativamente e todos eles têm que ser servidores efetivos e estáveis, tá? E também a gente pode ter cuidado aqui com o artigo 5º das vedações. O artigo 4º, não ele todo, mas realmente os que eu destaquei aqui. O artigo 3º são os princípios e em relação aqui os objetivos um pouco menos, mas o artigo 1º que fala do âmbito de aplicação do Código de Ética e Conduta do Ministério Público da União.
Beleza? Meus caros, então é isso. Como eu disse, se você está vendo esse vídeo e não é na véspera da prova, reserva também um tempinho. O vídeo está aqui com 39 minutos e alguma coisa. Reserva um tempinho para na véspera da prova, nem que seja para você ver na velocidade 2. Você deixa para ver isso daqui e vai pausando para ver essas remissões que eu vou fazendo aqui. Você vai ficar craque nessa matéria, vai gabaritar essa matéria na sua prova do MPU. Quero ver todo mundo que é aluno do IMP Concursos Online sendo aprovado. É para isso, inclusive, que a gente faz essas aulas voltadas especificamente para o Ministério Público da União. Eu sou o professor João Trindade e desejo a você uma excelente prova no concurso do MPU.